Bem-vindos a mais um vídeo. Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa história, né, do povo hebreu quando eles saíram do Egito em direção a Canaã, né, a terra que o Senhor prometeu para eles, e falar um pouquinho, né, dessa época e tal, do que o Senhor fez. Então, fazendo um resuminho rápido para quem não conhece a história, ela tá entre o finalzinho de Gênesis e Êxodo, no começo de Êxodo, né? Enfim, então meio assim. E fala sobre o povo hebreu que ele vivia em Canaã, mas José veio a morar no Egito, enfim, mas a história de José não vou entrar muito. E alguns anos depois o povo hebreu veio morar no Egito também, com José, né? Jacó e os filhos e as famílias. Só que quando foram passando os anos, o povo foi crescendo tanto que o faraó do Egito, que já não conhecia, já não tinha tanto conhecimento sobre o que José tinha feito, colocou esse povo para ser escravo do Egito. E aí o povo de Deus sofreu muito como escravo nessa terra. E aí passaram-se muitos anos e o Senhor colocou Moisés para tirar eles do Egito e levar para a terra de Canaã, né? Foi a terra que Deus prometeu para eles. E é exatamente isso que Deus faz. Para que o faraó permitisse que eles saíssem do Egito, ele manda várias pragas, né? Então, teve a praga dos piolhos, a praga dos gafanhotos, o rio que se transformou em sangue e a última praga que foi a dos primogênitos, né? Que matou o primogênito do faraó. E depois de todas essas pragas, né? O coração do faraó se amoleceu e deixou eles irem embora. E aí, primeiro é isso, né? Sobre a misericórdia do Senhor de tudo que ele fez com esse povo. Então, primeiro, ele manda as pragas para tirar o povo dele, tira o povo dele de ser escravo dessa servidão e manda eles para a terra prometida. Depois, quando eles estão acampados, Deus, ele coloca de dia uma espécie assim de um vento para proteger o acampamento, né? Tipo, como se fosse algo assim para demarcar, e de noite o fogo, né, para, enfim, dar luz. Então isso é uma prova dele estar protegendo seu povo. Isso está em Êxodo. Depois, quando o faraó se arrepende de ter deixado o povo ir, manda o exército dele. Deus ele abre o mar vermelho, faz o povo passar e ainda acaba afogando todo o exército, né, do faraó, protegendo o povo. Quando o povo não tem água, Deus vai dar água. E quando eles reclamam de fome, Deus dá o maná também. E o que, né, que é o pão que Deus mandava no céu todos os dias. Deus aconselhou até para que eles não guardassem, porque todo dia ele ia mandar, né? Só guardava um dia, que era o que eles não trabalhavam, né? Guardar no dia anterior. E aí o que chama muito a atenção nessa história é porque a ida para Canaã era para ter sido uma viagem rápida, mas pelo povo ficar reclamando, desobedecendo ao Senhor, Deus transforma isso numa viagem de 40 anos. Então, mesmo Deus feito tudo isso que eu falei aqui, todas essas misericórdias, o povo ele continua reclamando, continua duvidando das obras do Senhor, né? Tipo, será que enfim a gente vai morrer de fome, não sei o quê? E fica angustiado também. E aí tem algumas passagens que eu separei aqui para falar sobre isso. Tem várias, mas eu separei duas aqui. A primeira é Êxodo 16:3, que o povo tá falando. Disseram-lhe os filhos de Israel: Que nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então eles achavam que realmente o Senhor, imagine, como assim o Senhor ia tirar eles do Egito para matar de fome no deserto, né? E a outra é Êxodo 17:3. Aquela foi Êxodo 16:3, esse Êxodo 17:3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Duvidando mais uma vez do Senhor, né? E
E a gente fica impactado com essa história, né? Nossa, como é que esse povo conseguiu duvidar do Senhor? E aí sofreram, ficaram 40 anos, e isso nos chama a atenção. Mas se a gente parar um pouco e trouxer tudo isso para os nossos dias atuais, a gente percebe que em certas situações nós somos iguaizinhos a esse povo hebreu que estava no deserto. Porque Deus faz tantas coisas, mas a gente continua a reclamar. Primeira coisa, a principal, Deus nos ama, sabe? Deus nos amar já é o suficiente. Ele morreu por nós. Deus nos dá a oportunidade de conversarmos com Ele, de pedirmos as coisas para Ele. E se tivermos fé, de termos confiança que Ele fará. Deus nos dá todos os dias o ar que respiramos. E mesmo assim, quando alguma coisa sai do eixo, quando alguma coisa sai de conforme a gente queria, dos conformes que a gente queria, nós reclamamos, nós duvidamos do Senhor e nós ficamos angustiados. Então, às vezes, a gente se espanta com a história dos hebreus, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. Então, isso me chamou a atenção quando eu estava lendo o Êxodo, né? Tô lendo o Êxodo esses dias e quis compartilhar com vocês, para nós todos estarmos atentos a isso, sabe? Para sermos gratos pelas misericórdias do Senhor, as pequenas e as grandes, e quando a gente acabar percebendo que estamos reclamando, que estamos duvidando, não lembrar disso, sabe? Que temos misericórdias do Senhor todas as manhãs e que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel, e Ele faz tudo para o nosso bem, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e Deus abençoe.